Nadiclei Quaresma, licenciada em Relações Internacionais e professora do primeiro ciclo do ensino básico, é um exemplo notável de determinação e versatilidade. Aos 23 anos, esta jovem empreendedora não só contribuiu para a educação como professora do primeiro ciclo do ensino básico, como também se destaca em outras áreas como artesanato, a gastronomia e a organização de eventos, mostrando que a juventude pode ser sinônimo de múltiplas habilidades e iniciativas. Eu sou como uma pessoa normal, sou estudante, ou seja, sou licenciada em Relações Internacionais e sou empreendedora já há 6 anos e também sou professora do primeiro ciclo do ensino básico. Nadiclei explora sua veia artística através do artesanato. Com habilidade e criatividade, ela cria peças únicas que refletem a riqueza cultural. Cada peça é cuidadosamente trabalhada, demonstrando não só talento, mas também um profundo respeito pelas técnicas tradicionais. Seu trabalho em artesanato não é apenas um hobby, mas uma expressão de identidade. Antes eu só fazia por fazer, por gostar, por experiência e também pelo fato de ter aprendido na escola durante a minha 4ª classe, né? Nós fazíamos trabalhos na aula de expressão plástica, fazíamos trabalho com tambores, latas, fazíamos com plástico, cordas de bananeiras, folhas de bananeira, etc. Então, já que eu ficava em casa, às vezes não tinha nada para fazer, então pegava alguns materiais reciclados e fazia o que a cabeça mandava. Depois, o primeiro meu trabalho na qual eu fiz foi uma saquinha que eu aprendi na 4ª classe, que eu tenho essa saquinha, já tem por aí 22 anos que eu tô com essa saquinha, e eu até tô com ele aqui em casa. E para além da saquinha, eu pretendi fazer bases para prato, que é esse que temos cá. Foi meu primeiro trabalho. E eu fazia, não vendia, fazia só por fazer. Então, uma vez nós tínhamos uma pequena apresentação de um trabalho na escola, onde tínhamos a disciplina de marketing internacional, que tem a ver com criação de produtos, etc. Então, foi daí que a professora disse que nós temos que criar um produto, uma marca, mas tinha que ser uma marca internacional. Então, eu basei no meu produto, criei uma marca internacional, até dei o nome ao projeto, mas ainda não era uma coisa em vigor. Então, já que eu tinha um colega, me incentivou, disse, já por que você faz essas coisas? Por que você não poderia levar para um outro lado do empreendedorismo? Por que você não deveria ir na TV apresentar o teu trabalho? Então, eu não vi que eu não estava preparada, mas com a ajuda dele, com o incentivo, então fui lá. Foi aí que começou o trabalho de empreendedorismo. No princípio, quando eu comecei, levava mais tempo. Depois, com o tempo, tendo mais experiência. No caso de uma base, isso não é o tamanho real de uma base. Uma base de, por exemplo, para colocarmos o prato em cima da mesa, por volta de meia hora, consigo formar uma base, porque eu tenho que cozer e tem muito trabalho. No caso da cesta, às vezes 2 horas. Porque eu tenho que preparar a corda tem que passar por vários processos. Que tipo de corda? Bom, por exemplo, eu tenho aqui a corda de bananeira. Mas a corda em si, então eu não sei se vocês podem ver, a corda aqui ainda não está 100% preparada. Porque normalmente o trabalho tem que ser feito um dia antes. Vou no mato, recolho as cordas. Depois de recolher, tenho que trançá-las. Depois de trançar, tenho que passar-lhe aquela coisa que nós chamamos de cola de madeira. Depois da cola de madeira, tenho que passar-lhe o verniz, colocar secar e depois para poder construir o trabalho. Então, o trabalho leva processo e leva dias. Por exemplo, se for um dia na qual tem um sol mesmo normal, por volta de 2 dias já tem um trabalho pronto. Bom, no caso desse, como eu já apresentei, é uma base para pratos. Por exemplo, nós podemos colocar uma toalha, colocar em cima da mesa, colocar os pratos e as talheres. No caso desta cesta que nós temos aqui, nós podemos colocar talheres, garfos. Isso depende do cliente, porque quando o cliente chega até nós para comprar os produtos, nós podemos explicar essa cesta. Por exemplo,
serve para tu guardares, por exemplo, o teu brinco, o teu anel e por aí. Mas se for para colocar as frutas, não dá, porque depois as frutas podem apodrecer e pode estragar. Mas nesse caso, nós temos aqui esse plástico que não rasga, é o plástico na qual vem na caixa de vinho, aquele vinho de caixa, tem aquele plástico que protege o vinho. Então, também nós, em vez de nós colocarmos o pano, colocamos este plástico. Já no caso, se o fruto apodrecer, dá para poder lavar, colocá-lo a secar e reutilizar novamente. Aventurando na organização de eventos, seja casamento, uma festa de aniversário ou um evento corporativo. Depois do artesanato também, eu gostava, via alguns vídeos de eventos, de casamento, e mesmo na minha paróquia já participava em alguns grupos que nós organizávamos igreja para casamentos. Então, partiu aquela ideia de criar também a minha própria coisa, criar meu grupo e também trabalhar com eventos. Então foi daí que eu comecei a adquirir alguns meus materiais, comecei a organizar as festas em casa, depois com algumas publicações. Algumas pessoas começaram a me convidar para organizar alguns eventos e foi aí que fui evoluindo. E para além da base de organização de eventos, também trabalho com a parte de gastronomia. Aí a parte de gastronomia entrou de uma forma que não podia entrar. Por quê? Após eu participar numa formação do artesanato na Reina, havia um concurso da FONG. Então eu inscrevi no concurso e fui selecionada. Passamos por formação 21 dias. E só quem apresentaria os seus melhores projetos é que seriam beneficiados. E graças a Deus, não sei se por sorte minha, fui uma das vencedoras. Mas só que ali eles não queriam o projeto artesanal, mas sim queriam um projeto ligado à cultura Santo Tomé e Príncipe. Então, tendo em conta para não fazer a parte do artesanato morrer, então anexei os 3 projetos em um só projeto. A parte de gastronomia, a organização de eventos e artesanato. E é uma coisa muito bonita, uma coisa que não se dá valor muito. E aproximei porque veja, como posso dizer, a beleza que está nela. A importância de desenvolver este trabalho para Santo Tomé e Príncipe é para darmos valor ao que é o nosso. Damos mais importância ao que é o nosso, do próprio nosso país. Eu já participei de algumas feiras, por exemplo, no ano passado nós tivemos uma feira alusiva ao mês da cultura, onde eu participei na Câmara de Mesoshi e também no Instituto de Água Grande. E este ano também é a mesma coisa, na semana transpassada participei na feira, também alusiva ao mês da cultura na cidade da Trindade, e também fui convidada a participar na segunda-feira no Instituto de Água Grande. E na parte de eventos, eu só, como eu já tinha dito, só faço os trabalhos para as pessoas, por exemplo, públicas quando têm interesse, por exemplo, as pessoas que querem casar. E os pratos na qual nós confeccionamos, temos o amba de búzio, temos o molho de búzio, temos o grelhado de peixe, temos o pirrão, também temos o kizaka, que nós falamos aqui, kizaka, e temos também o carne de porco, arroz de milho, o nosso calulu. E isso por enquanto. A trajetória desta jovem é um testemunho do poder da juventude e da determinação. O seu exemplo é uma inspiração para jovens que desejam seguir caminhos variados e realizar seus sonhos. Com uma combinação de educação, arte e organização, a Nadiclé demonstra que é possível equilibrar múltiplas paixões e carreiras com sucesso.